E aí, pessoal, tudo bem? Eu já de início aqui eu queria mandar um abraço pro Mark Dagnall, head coach do Oklahoma City Thunder. Ele é um assinante aí do canal, ele claramente viu o episódio piloto e ajustou o time conforme eu disse no vídeo 1, né? Ele, ele ouviu todos os meus apontamentos e ele ajustou defensivamente e ofensivamente o time. E aí a gente viu o resultado no jogo de ontem, né? 123-107 para Oklahoma. O KC abriu mão do small ball, que eu disse lá no vídeo 1, que a partida tinha que ter mais o Hartenstein, tinha que ter mais o Chet. Ele usou mais, e quem diria, né? O Chet já no primeiro quarto da partida já tinha mais pontos do que fez a partida inteira passada. Né? O time tinha outra postura defensiva. O time não cedeu tantos rebotes ofensivos quanto na partida anterior. O time conseguiu pegar mais rebotes ofensivos, né? O time conseguiu capitalizar mais pontos vindo dos turnovers do Indiana. Indiana que, inclusive, teve menos turnovers que na partida passada, mas o OKC conseguiu capitalizar mais pontos do que na partida passada, né? Indiana tinha 25 turnovers no jogo 1 e o OKC tinha feito 11 pontos apenas. Agora, com 15 turnovers dos Pacers, o OKC fez 14. Então a gente já vê uma pequena melhora aí. Outra postura defensiva, outra postura ofensiva. Na primeira partida, o OKC teve 13 assistências, enquanto no jogo de ontem, 26 assistências, o dobro, sabe? 8 delas só do Shea, que eu disse que falei justamente isso no vídeo anterior, que mesmo sendo franchise player, ele tinha que passar mais a bola, né? Mesmo sendo a cara do time, ele tinha que passar mais a bola. E foi o que aconteceu. Ele teve 3 assistências no jogo 1 e teve 8 no jogo 2. Mas o destaque para mim ainda no início do jogo, tá? O destaque para mim do primeiro e do segundo quarto certamente é o Chet e o J-Dub. Eu acho que eles ditaram o ritmo do jogo inteiro, no primeiro e no segundo quarto, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Chet, dos dois lados da quadra, muito efetivo. Sim, no jogo 1 ele tinha feito 6 pontos, e no jogo 2 ele já no primeiro quarto ele já tinha superado a marca dos 6 pontos, entende? Tava jogando muito melhor, o time tava muito mais consistente, a gente via um OKC mais agressivo, um OKC mais ligado, parecia um jogo 6, um jogo 7, onde esse time sabia o que tinha em campo, sabe? Sabia o que tinha em quadra. Se tu perde duas pros Pacers em casa e agora vai jogar um jogo 3 em Indiana, cara, eu acho que, olha, ia ser muito difícil, ia estar quase decretado já o final dessa série, sabe? Então o OKC estava muito ligado, a gente via aquela discrepância ainda no placar, o OKC à frente, só que o Indiana Pacers é embaçado, é um time chato, um time cascudo, tu não pode, cara, duvidar desse time, sabe? O jogo tava 52-29 no segundo quarto. E, e eu tava assim, cara, acho que não acabou, sabe? Acho que não acabou. No momento que o OKC faz 52-29, o Rick Carlisle ele pede um timeout. Faltava mais ou menos 5 minutos para acabar ali o segundo quarto. E aí, na volta desse timeout, os Pacers eles fazem uma run de 10 pontos, 10-0. Então, fica 52-39. E aí, o OKC pede um timeout e cara, ajustam completamente a defesa. Eles ajustam completamente a defesa. Durante essa run de 10-0, os Pacers estavam conseguindo capitalizar bastante pontos. Ele fez 2 cestas de 3, Nesmith e o Nemhard. E na volta desse timeout do OKC, eles conseguiram neutralizar essas cestas de 3 pontos, assim. O garrafão também, cara, não conseguiam se infiltrar no garrafão. É bizarro, assim, pra vocês terem uma ideia, no início do terceiro quarto, os Pacers tinham 44 pontos na partida, tá? No início do terceiro quarto, 44 pontos. E só 14 pontos desses 44 eram dentro do garrafão. Então, assim,
esse time dos Pacers, eles não conseguiam se estabelecer dentro do garrafão, eles não conseguiam se filtrar e eles iam pra essa bola de três. Só que assim, tu não pode depender muito da bola de três contra um time cascudo como o OKC, porque se essa bola não cai, cara, tu se complica, e é o que aconteceu, né? Partida muito abaixo do Obi Toppin, 3 pontos na partida. Para mim, ele foi um dos destaques positivos da primeira partida. E ele, para mim, é o destaque negativo desse jogo 2, assim. É inacreditável. O cara é 8 ou 80, sabe? Mas, assim, o Haliburton tem que agradecer. Porque se não tem o Obi Toppin sendo o destaque negativo, para mim seria o Haliburton, sabe? O Haliburton não pontuou no segundo quarto. Ele fez 2 pontos no terceiro quarto. Sabe? Ele tava tentando muita bola de três, sem necessidade. Bolas que, cara, ele fazia infiltração, ele podia ir pro floater, sabe? Tentar o contato, ou tentar buscar uma aproximação, sabe? E ele desistia da jogada, cara. Ele passava pra trás, ele passava pro corner, ou ele tipo, passava pro corner e ia pra linha de três. Ele tava arregando, assim, sabe? E aí no quarto quarto ele faz 12 pontos. Então, tu fica com a sensação, pô, cara, por que que ele não fez isso antes? Sabe? Por que se escondeu tanto do jogo? E aí, enfim, já em contrapartida, a gente vê um Shea muito mais maduro. Melhorou muito esse ball movement. Ele passou mais a bola. Obviamente, o restante do time do OKC estava mais quente, por isso que ele teve também mais assistências, né? Estavam acertando mais, mas ainda assim, eu acho que o Shea melhorou muito nesse quesito. Ele estava rodando mais a bola, ele estava conseguindo encontrar companheiros em situação melhor de arremesso, sabe? Ele ia pra infiltração, dobrava uma marcação no Shea e o Shea dava um passe assim maravilhoso. Tem um passe pro Chet, passe pro Ludort muito abaixo, inclusive. Mas enfim, outro ponto que eu acho que melhorou muito no Shea é a questão da precisão dele. No jogo passado, muito foi criticado o fato do Shea ter 30 arremessos. Nesse, ele teve 21 e fez 34 pontos. Então, assim, ele quase iguala a pontuação do jogo passado, mas em bem menos tentativas, né? Então, assim, eu acho que ele melhorou muito na precisão, ele sabia melhor, ele soube melhor o momento de arremessar, sabe? Ele estava conseguindo escolher melhor a hora de arremessar. E, claro, também o destaque é o banco de OKC, que contribuiu com 48 pontos, Caruso 20 pontos, Wiggins com 18 pontos. Cara, faltando 7 minutos para acabar a partida, eu tenho anotado aqui, o banco de OKC já tinha 39 pontos, tá? Enquanto o dos Pacers tinha 15 pontos. É uma discrepância absurda, assim. E, claro, essa diferença da pontuação do banco diminuiu bastante no final da partida, principalmente após esses 7 minutos, porque o Rick Carlisle aceitou a derrota, tá? Ele basicamente aceitou a derrota, ele quis poupar os seus titulares, ele botou o TJ McConnell, ele botou o Mathurin no jogo, e aí, enfim, a pontuação do banco, quando a gente vê no final do jogo, não é tão discrepante, sabe? Porque o banco tinha 15 pontos, faltando 7 minutos, e quando acabou, o banco tinha 34 pontos. Então, assim, eles fizeram 19 pontos ali, né? A partida praticamente encerrada. Então, assim, não parece uma diferença tão gritante. Mas, cara, o banco foi determinante nessa partida. Caruso, pra vocês terem uma ideia, o Caruso não teve nenhuma partida acima de 20 pontos na temporada regular. E só nesses playoffs ele já teve duas. Então, assim, o cara se transformou. Ele, assim, partida genial dele. E é um pouco assustador, né? Porque o Caruso é o cara mais velho desse time. Sim, o Caruso tem 31 anos e ele é o mais velho desse time. Então, é um pouco assustador quando a gente vê o time de OKC tão maduro, assim, tão forte, dos dois lados da quadra. E a gente vê a idade do time, achei com 26 anos, sabe? Ainda tem o Nikola Topic, que é o novato sérvio da Sérvia, que não jogou essa temporada, tem 19 anos. Então imagina,
time já tá consistente assim, imagina já na próxima temporada, assim, cara, gente. Claro, é meio óbvio, todo mundo já falou isso, mas é um pouco assustador que a gente pode estar vendo uma dinastia tá surgindo aí. Enfim, achei uma partida bem melhor. Não tem muito o que falar, porque, assim, foi uma partida em todos os quesitos muito melhor do OKC, assim. Só que, enfim, é engraçado porque eu ainda acho que os Pacers têm vantagem, tá? Antes da série começar, eu falei que a partida, que essa série seria 4-1 pro OKC. Que o OKC ganharia as duas partidas em casa, perderia uma em Indiana, e, enfim, encerraria a série na sua casa. Só que, pô, os Pacers mudaram tudo, né, cara? Mudaram tudo. Ninguém imaginava que eles ganhariam em Oklahoma. E aí agora, a série empatada, 1-1, com o time de Indiana vindo de uma derrota pesada, indo jogar na sua casa, na frente da sua torcida, cara, não sei. A vantagem pra mim é dos Pacers, entende? Mas enfim, tô ansioso pra ver o que vai acontecer na próxima partida, quarta-feira, partida já em Indiana. E é difícil falar, cara. Esse time dos Pacers é muito cascudo, é muito embaçado, sabe? A gente não pode falar que, pô, se o OKC ganhar o jogo 3, acabou. Cara, não, eu não consigo dizer isso, sabe? É muito difícil mesmo. É muito difícil. Mas, enfim. Eu trouxe algumas estatísticas legais aqui, enfim, que... Na verdade, são algumas estatísticas meio inúteis, sabe? Eu gosto de estatísticas inúteis. Não sei se vocês gostam também, eu gosto de algumas... Porque os esportes americanos, eles têm estatísticas, assim, bem únicas, né? Bem específicas, sabe? Mas, enfim, eu gosto de algumas. Vamos lá. O Shea, ele igualou o LeBron e o Michael Jordan nessa partida, com jogadores com mais jogos de pelo menos 30 pontos e 5 assistências em uma única pós-temporada da NBA. 11 jogos cada. O LeBron fez esse feito 3 vezes, o Michael Jordan 2 vezes e agora o Shea consegue pela primeira vez. Ou seja, mais jogos com pelo menos 30 pontos e 5 assistências numa única campanha de playoff, né? Numa única pós-temporada da NBA. O Shea também se torna o jogador com a maior quantidade de pontos já feitas por um jogador em seus 2 primeiros jogos da finais da NBA. Ele supera o Allen Iverson, que fez isso em 2001. O Allen Iverson fez 71 pontos, e aí, com os 38 pontos da primeira partida e os 34 da segunda partida, o Shea faz 72 pontos e supera essa marca do Allen Iverson. Também, ontem foi o 9º jogo consecutivo de playoffs em sua casa, do Shea, em que ele anota pelo menos 30 pontos. E ele iguala uma marca aí do Wilt Chamberlain. Então, assim, pô, olha aonde se na partida passada eu trouxe a estatística de que o Tyrese Haliburton igualou uma marca do Red Miller e estava atrás apenas de LeBron em pontos clutch, né? Agora temos aí o Shea igualando marcas de MJ, LeBron, Wilt, passando o Allen. Então, assim, cara, é inacreditável. E aí tu vê a idade, 26 anos, e eles já se botando em lista com jogadores desse nível, sabe? É um pouco assustador, assim, sabe? É assustador. Outra estatística interessante é que o OKC foi o primeiro time, desde os Raptors de 2019, a ter pelo menos 5 jogadores com 15 pontos cada. E uma última estatística que eu quis trazer aqui é de que o OKC já tá 5-0 em partidas que sucedem derrotas. A última vez que o OKC perdeu 2 partidas seguidas foi lá em novembro ainda, quando perdeu para os Mavericks e depois perdeu para os Spurs, ali na Copa NBA, sabe? Então, assim, cara, que time maduro, que time cascudo. É difícil ganhar do OKC 2 vezes seguidas. Então, eu também acho que o Indiana não vai conseguir ganhar as duas na sua casa agora. Eu diria que Indiana ganha uma lá, o KC ganha uma lá, e voltamos para Oklahoma com a série empatada, tá? É o que eu diria, mas tudo pode mudar até quarta-feira, né? Então,
basicamente o vídeo de hoje é isso. A série empatada, próxima confronto em Indiana, quarta-feira. Quero saber o que tu acha. Tu acha que os Pacers vão conseguir conter o Shai? Tu acha que eles vão conseguir neutralizar o banco do OKC, o Caruso e o Wiggins? Vamos ver, né? Tô curioso, ansioso. E é isso, rapaziada. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações aí, o sininho, coisa nada, né? Deixa tua previsão pro jogo 3 e a gente vai se falando. Acho que quinta-feira já tem vídeo novo. Vou tentar trazer um vídeo antes aí, mas não relacionado a essa série, tá? Tô pensando em fazer um vídeo sobre os possíveis técnicos do Knicks, tá? Então, deixa teu comentário aí, deixa sugestões de vídeo se quiser. E a gente vai se falando no decorrer da semana, feito? Abraço!